Oi gente, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais um vídeo com o assunto pedagogia. Eu vou falar mais aprofundado sobre o meu primeiro período. Já tem um vídeo aqui falando sobre o meu primeiro período, sendo que eu tô respondendo as perguntas de vocês. Agora eu vou contar um pouco mais da minha experiência, enfim, do que eu achei desse primeiro período. É importante que você assista o primeiro período, ou primeiro vídeo, desculpa. Pra você entender esse, tá? Eu tô com uma colinha aqui porque eu coloquei alguns pontos que eu quero falar pra vocês, algumas dicas, enfim. Bom, eu passei no dia 27 de fevereiro de 2019, ano passado, na segunda lista de espera. Eu tive que ir 2 vezes lá antes de começar as aulas de fato. A primeira ida foi dia 11/5, então do dia 27 de fevereiro eu só fui lá dia 11 de maio para poder fazer a pré-matrícula, que é quando você vai levar seus documentos para comprovar tudo certinho. E é onde você recebe um comprovante também. Você ainda não está matriculado efetivamente. A segunda ida foi apenas dia 4 de outubro. Então, olha quando eu tive que esperar. Foi na coordenação do curso, para poder fazer a matrícula de fato e também ter acesso ao SIGA, que é a plataforma onde a gente tem acesso às notas, às matérias, enfim. Que eu ignore também todos os barulhos, porque nessa quarentena é impossível achar um lugar que não tenha barulho. Nesse dia eu recebi, né, todos os alunos receberam a grade horária, que vocês também vão receber, né, quem for entrar na UFPB, quem for passar por esse processo, enfim. Vocês vão receber esse comprovante de solicitação de matrícula, que aqui vai ter todos os componentes curriculares que vocês vão ter naquele período. Então aqui mostra os horários, a turma que você vai ficar, o local e tudo mais. Bom, nesse primeiro período de pedagogia eu tive 7 cadeiras, que foi Filosofia da Educação 1, História da Educação 1, Sociologia da Educação 1, Psicologia da Educação 1, Seminário Temático em Educação 1, Economia da Educação e Metodologia do Trabalho Científico. Todos eles têm 60 horas de carga horária, menos Seminário Temático em Educação, que só tem 2 aulas na sexta-feira. Basicamente é tudo Filosofia 1, Sociologia 1, isso quer dizer que no segundo período vamos ter novamente essas disciplinas, sendo que é mais aprofundado, né? Eu estudo no horário da tarde, né, o vespertino, e a minha grade horária é de 1h da tarde até 6 horas. Sendo que na sexta, como eu tinha 2 aulas de seminário, a gente ficava até 7 horas da noite. Inclusive, eu estou aqui com minha fardinha e tá muito calor, gente, porque eu peguei logo a preta, porque tem a preta e tem a azul. E ela é assim, ela é linda. Ó, deixa eu afastar mais pra vocês verem. E quem fez esse design foi um dos alunos, o Hugo. E aqui tem a luzinha. Aí eu acho ela perfeita. Sim, aí da segunda ida que eu fui lá, que foi dia 4, as aulas começaram dia 15 de outubro. E aí foi quando teve o primeiro dia de aula, que eu contei nesse primeiro vídeo que eu mostrei. Recebemos até um certificado. Aliás, guarde todos esses certificados, pelo amor de Deus. Recebemos esse certificado que que eu participei da aula inaugural do período letivo 2019.2, carga horária de 4 horas. É muito importante que vocês guardem esses certificados durante todo o curso, porque vocês vão precisar. Quais as dicas que eu trago para vocês para o primeiro período? Primeiramente, antes de tudo, procure pessoas que façam curso, porque você vai ter uma base de como das disciplinas. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram, Carol. Aliás, quero deixar meu agradecimento, ela me ajudou demais. E tive a coincidência de ter alguns professores iguais. Então, ela me ajudou muito em questão de Como esse professor como é a metodologia dele, como é que ele faz prova, enfim. É muito bom porque você já tá meio que preparada. Você já sabe como é o jeito do professor, enfim. Você não vai cega. Então é importante que você procure no Instagram, vá atrás mesmo. Tem algumas pessoas super legais que, tipo, lhe ajudam, que dão dicas. Tem umas que não dão nem bola, mas enfim, tem pessoas super legais. Façam amizades boas na universidade. Essa é a maior dica, e principalmente com pessoas que já estão no segundo, terceiro período, porque aí você tem uma base de como é. Falei dos componentes e horários. As primeiras aulas eu falei isso um pouquinho mais no primeiro vídeo. Foram bem tranquilas as aulas, tipo... eu queria saber se escrevia muito, né, quando eu fui entrar. Não escreve muito.
É muita teoria e muita leitura. Então, se você não gosta da leitura, sinto muito lhe dizer, porque vai ter que aprender. Ou você aprende ou você sai do curso. Essa é a realidade, porque é muita leitura. Mas assim, Gabi, como assim muita leitura? Muita leitura? Tipo assim de leitura. Isso aqui é uma pasta sanfonada, aliás, é mais uma dica, compre isso aqui, tá? Isso aqui tá todos os textos que eu imprimi. Ah, Gabi, você imprimia todos os textos? Não, porque eu não sou rica, né? É muito texto. Então tem alguns textos menores que você lê em PDF mesmo. Agora, quando são textos mais densos e também mais difíceis, eu recomendo sim imprimir, porque facilita muito. Então, assim, não precisa imprimir tudo, imprime só os principais, só os que tem mais páginas, enfim. Então, esse aqui, ó, é vida. Aqui em cada compartimento, tá meio amassado, mas tudo bem. Em cada compartimento eu coloquei a disciplina, tá? Então eu coloquei todos os textos que eu imprimi. Até porque isso aqui você pode utilizar no segundo período. Então sempre guarde os seus resumos, as suas impressões, porque você pode estar lhe ajudando. E futuramente também pode dar para um estudante, né? Para ele poder, quem sabe, economizar na Xerox também. A plataforma que vocês, estudantes da UFPB, né, independente do curso, vai ser o CIGA, então vai ser seu melhor amigo, onde vai ser seu melhor amigo, onde vai ter suas notas, onde vai ter as atividades para você entregar, enfim. Sobre os trabalhos, provas e seminários, eu tinha muito medo. Como é que funciona as avaliações, né? Eu anotei aqui o modo de como os professores, de como as matérias elas avaliavam. Agora, vale lembrar, depende de professor para professor, depende de turno, manhã pode ser uns professores, então não se baseie muito no que eu vou falar assim, porque depende muito de professor para professor. Mas em pedagogia, como é que funciona? A maioria dos professores, eles sim fazem avaliações, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, filosofia, ele passava prova escrita, então ele dava, por exemplo, 3 questões para você desenvolver. Tem professores que gostam de respostas mais objetivas. A maioria dos professores da UF de pedagogia, pelo menos os professores que ficaram comigo, gostam de realmente respostas longas, que você realmente dê o seu nome ali. Então, assim, nada de resposta objetiva e clara, eles queriam mesmo que você desenvolvesse o assunto, a maioria. E outra coisa, independente de disciplina, independente de professor, falta, reprova. Então a presença também é um item fundamental. Cuidado com as faltas, contabilize as faltas que você tem, para que no final você não tenha uma surpresa desagradável. História, prova também, prova aberta, e também participação da sala de aula. Os professores de pedagogia gostam muito de lhe ouvir, então você vai ter que falar muito. Então, se você for tímido, vamos ter que desenvolver essa parte, porque eles amam que você fale. Então, principalmente participação em debates, em rodas de conversa, isso vai ter sempre. E é algo que me, tipo... Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Porque no ensino médio não tem isso, né, gente? Sociologia também tinha prova, sendo que ela avaliava de uma maneira diferente, através da produção textual. Então, ela dava os textos e a gente fazia uma produção textual, baseado naqueles textos e também baseado no filme. Psicologia não tinha prova, sim, não tinha prova, de fato. Ela avaliava pela participação de sala de aula, seminário também, trabalho para você mandar pelo CIGA. Então, os professores também pedem trabalhos digitados, tá? O seminário temático, ele avaliou através de apresentações, né, de seminário, né? Seminário vai pedir o quê? Seminário. Então, você vai ter que apresentar um seminário. Eu apresentei 2 seminários e assim foi que ele avaliou. E também a presença de sala. Como são só 30 horas de carga horária, você tem que ter, sim, uma presença, né? Porque senão você não passa. Economia, prova também escrita, e ela também passava os questionários. A cada módulo, assim, a cada assunto, ela passava uma série de questões sobre aquele assunto, você respondia e você enviava. E aí ela depois entregava novamente para você estudar através desses questionários para a prova. Então eu achava super legal isso que ela fazia. Metodologia, ele nos avaliou através de um projeto de trabalhos, né? Metodologias, normas da BNT e tudo mais. Então a gente teve que fazer resumo, teve que fazer resenha. Então ele pediu um resumo, a gente entregava através do CIGA, também através de apresentações, nós tivemos que nos apresentar, né? Então tem muito isso, gente, conversa, roda de conversa, você tem que falar mesmo, tem que perder a vergonha. Agora, os assuntos de cada matéria, né? A filosofia, o que ele tratou nesse primeiro período, né? Ele falou um pouco da educação grega,
da educação platônica e também da Idade Média. História, falou também um pouquinho da importância da história, dos modelos na formação de professores, como se dava aqueles modelos de formação de professores antigamente. Ela falou também sobre a importância da história, a educação brasileira, e a gente teve alguns contratempos com a história porque teve que trocar de professora no meio do período, então assim, a gente ficou um tempinho sem história de fato. Então a maioria dos assuntos que a gente viu foi com a primeira professora, a segunda professora não teve tantas oportunidades porque veio essa pandemia e tudo mais. Falou também de escola moderna. Sociologia, nós vimos os 3 principais sociólogos, que foi Durkheim, Foucault e Bourdieu. Então, por exemplo, a prova era baseada nisso. A gente assistia um filme e nós tínhamos que associar o filme, os acontecimentos do filme com as teorias desses 3 sociólogos. Ela abordou principalmente esses 3 que eu citei, Bourdieu, Foucault e Durkheim. A psicologia, a gente viu muita coisa em psicologia, que é muito conteúdo. A gente viu a introdução da psicologia, nós vimos a psicologia trazendo para a área educativa. Vimos alguns teóricos, né, que foi Piaget, Vygotsky, que aí pedagogia, todo mundo que fazer pedagogia vai escutar muito Piaget, Vygotsky, Vallon. Piaget, Vygotsky, Rogers e Vallon foram os teóricos que a gente mais viu. E a gente traz essas teorias para a prática educativa, né? Então, associando a teoria com a educação. Seminário temático, o seminário ele passou leitura, ele também usava muito a questão do dicionário, então assim, a gente aprendeu muitas palavras novas com ele. E metodologia de trabalhos científicos, normas ABNT, né, que é o grande terror de todo estudante independente do curso. Então, normas ABNT, a gente aprendeu a fazer resumo, a fazer resenha e tudo mais. Basicamente foi isso o meu primeiro período. Eu achei que foi legal, eu tive notas boas, também tive notas ruins, isso é totalmente normal, não se preocupe. O meu CRA no final ficou 9.09, né? Não é um dos melhores CRAs, mas também não é um dos piores. Eu tô muito feliz com o resultado e pretendo melhorar no segundo período, né? Porque a UFPB, ela gira em torno do CRA. Então, tenham pastas, aliás, materiais que a gente precisa. Gente, não precisa comprar caderno de 20 matérias, não precisa, porque é um curso que a gente não escreve muito. A gente escreve, sim, as falas do professor. Então, sim, escrevam o que o professor fala, porque assim, o que vale mais na prova não é o que você pensa, não é o que a sociedade pensa, é o que o professor pensa. Então, na resposta, coloque o que ele pensa, claro, dependendo do professor. Então, preste muita atenção no que ele fala. Bastante pastas, por favor, pastas para você guardar suas provas, seus pertences. Basicamente isso, pasta e marca-texto. Não precisa de muita coisa, matéria. 15 matérias, super dá. E aliás, gente, sobrou folha no meu caderno. Então a gente não escreve muito. É um curso muito teórico, vai ter muita teoria, vai ter muita leitura também. As avaliações, a maioria são provas abertas. Possa ser que peçam também produção de texto. As normas ABNT não foram tão, nesse primeiro período, cobradas, mas a partir do próximo período com certeza vão ser, com mais rigorosidade. Os professores sim puxam muito, né, porque é uma universidade, é um curso muito importante também, né? Não é um curso fácil, porque as pessoas pensam que pedagogia é fácil. Pedagogia não é fácil, não é fácil mesmo, mas não precisa se preocupar, não precisa ter medo, porque se eu conseguir passar, amor, você também consegue. E para qualquer coisa que vocês precisarem, você aí que é estudante de pedagogia, que vai entrar ainda, né, que entrou essa pandemia para atrapalhar tudo, você que tem alguma dúvida a mais, quer conversar comigo, pode me chamar no Instagram, que a gente troca umas ideias, eu lhe ajudo porque me ajudaram muito, eu também quero fazer o mesmo pelas outras pessoas. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que eu tenha ajudado vocês, e é isso. Um beijo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar e compartilhar com os amigos pedagogos. E é isso. Beijo. Pera, que eu esqueci de algo muito importante, o trote, que todo mundo tem medo. Eu tinha muito medo do trote, mas uma coisa que eu falo pra vocês: participem do trote, é algo único. Você não sabe se você vai fazer outra graduação, se vai ser na mesma universidade, é uma oportunidade única. Muitas pessoas queriam estar no seu lugar, então aproveite, não tenha medo. O trote, assim, falando especificamente do meu curso e do meu trote, foi super legal. Eu amei, me diverti muito
corri muito, me sujei também demais e foi um momento único, assim, eu não me arrependo. Aliás, tem vídeo aqui no canal, eu mostrei um pouquinho como foi o trote, então não precisa ter medo, mas se você não quiser, se você não se sentir à vontade, ninguém vai lhe forçar nada, ninguém força ninguém fazer nada que não quer, então você só participa se você realmente se sentir à vontade. E eu amei de verdade, e é isso. Foi super legal, eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês assistirem.